Vem comigo para um dia de trabalho em home office aqui na minha casa de praia. Hoje eu tô aqui, acordei bem cedo porque são 7h30 da manhã e eu tenho a minha primeira reunião. Então eu tirei o dia para fazer a minha reunião primeiro. Depois eu quero ter um tempinho para mim, porque na verdade o horário que eu deveria estar começando a trabalhar era depois das 9 e antes desse horário é o horário que eu consigo tirar para mim, então para aproveitar mais o meu tempo. Mas como eu tô aqui na casa de praia, eu vou mudar um pouquinho essa rotina. Quero começar aqui então fazendo essa primeira e depois dessa call eu vou otimizar alguns anúncios aqui e aí vou dar aquela saidinha, aquela caminhadinha de 5 km na praia e aí eu volto para começar com tudo meu dia por aqui. Vem comigo. Acabei de ter uma reunião aqui e, cara, assim, eu atendo dois clientes que eles são, que eu gosto muito de atender eles. Eu gosto muito mesmo, de verdade. Eu já tive muitos resultados positivos com eles e tal, confio neles, eles confiam muito em mim e tal. Só que eles eram clientes que eles chegaram pra mim quando eu tava no começo, assim, de atendimento, né? No marketing eu já tava há bastante tempo, mas atender pessoas e tal, eu já tava eu tava no começo disso. Então eu fechei um contratinho com eles que era um valor mais baixo, assim. E aí eu cheguei numa conclusão essa semana, recebendo mais propostas, mais contratos e contratos grandes entrando e tal, que eu precisava diminuir reduzir os meus clientes menores, assim, os que me geram muita demanda, porque a Rosana, que é a minha designer, ela tá muito cheia de demandas, aí eu teria um custo muito grande se eu tivesse que ficar pagando mais um designer, no momento não valeria a pena, é um pensamento assim estratégico, né? E aí eu fiz a reunião com elas, eu vi que elas ficaram bem mal, assim, porque eu falei que provavelmente eu não ia conseguir mais atender elas, então a gente vai tentar chegar num acordo e tal. Mas daí eu fico pensando, assim, que, tipo, cara, quando você dá um resultado legal para as pessoas, ou quando você consegue fazer uma parceria boa, é tão importante você manter essa parceria, sabe? É tão importante vocês crescerem juntos. Só que tem que ter um entendimento dos dois lados, assim, tipo, se eu tô crescendo, você cresce comigo, sabe? Porque senão acaba que acontece coisas assim. Mas tô muito feliz com o resultado delas e tal. A gente vai manter, vamos tentar renegociar, vou tentar pensar melhor assim nas coisas. Mas é isso. Bora pra próxima aqui. Agora eu vou fazer uma... Vou ajudar elas a fazerem uma capinha pro material aqui que eu tenho. Depois eu vou revisar umas campanhas que eu tô rodando de tráfego. Eu tenho que revisar campanha por campanha. E o que eu faço de revisão? Daqui a pouco eu mostro pra vocês, mas eu vou ter que revisar se a verba tá certa, se tá caindo o resultado, tudo esses detalhezinhos. E aí eu organizo meu dia, né? Eu sou gestor de tráfego? Já fui, mas hoje eu não sou mais só gestor, hoje eu sou empresário, né? Eu toco 3 empresas, basicamente. OGS Performance, toco a OGS Produtora, toco a agência OGS, é bastante coisa. Mas no meio disso eu ainda tô fazendo bastante tráfego, porque também é algo que eu gosto, tem que estar antenado nas coisas e tal. Então eu vou fazer isso, depois eu vou tirar um tempo para estudar N8N, vou tirar um tempinho para fazer uma caminhada de 5 km, vou voltar, tomar um banho e continuar aqui nesse dia. Bora comigo. Já fiz minhas primeiras reuniões ali, organizei minhas coisas. Agora, bora fazer 5 km na praia. E aí, vou passar na panificadora, comprar alguma coisa pro café. Tá meio tarde o café, mas eu pretendo almoçar umas 2 horas hoje. Ver se eu como um japonês aqui da praia que eu gosto bastante. Ó, ruazinha de praia. Tudo quietinho aqui. E tá um climinha gostoso, cara. Primavera, né? Então tá bem agradável assim. Não tá um solzão, mas tá aquele mormaço e aquele ventinho de praia gostoso. Desabafo aqui. Cara, como eu odeio o Apple Watch. Sério. Meu, essa merda não segura nada a bateria. Ó, precisava dele agora pra marcar aqui a quantidade de quilômetros que eu vou andar. Olhei nele, tá sem bateria. Carreguei ele ontem. Eu sei que o meu não é tão novo, mas também não é antigo. É bem recente ainda. E não aguenta, cara. É um dia assim no máximo. Sacanagem. Agora eu vou ter que ir pela cabeça, pelo tempo aqui, ó. 9h16. Fazer uma caminhada até 10h16. Eu acho que deve dar aí uns 5 km, talvez até um pouco mais. Ó, o chuveiro ligado aqui.
desliguei. Chegamos. Olha que gostoso essa praia, cara. Eu tô aqui em Canoas. Fica pertinho de Praia de Leste, Ipanema. Minha casa fica aqui. E tamo aí, ó. Inclusive, pra galera de negócio, essa casa foi um investimento também. Eu comprei pra reformar, reformei a casa e coloquei pra vender. Então, enquanto não vende, a gente aproveita um pouco aqui, né? Olha que praia gostosa. É uma praia super calma. As casas aqui na região é tudo casa de alto padrão. Então é bem valorizado aqui a região. E é isso. Vou sentar um pouquinho no banquinho ali, dar uma meditada e falar com a minha equipe aqui. Gosto muito de sentar nesse banquinho aqui, ó, e ficar aqui olhando o mar. Muito bom. Ah, delícia, cara, olha isso. Uma reflexão que eu tive agora aqui enquanto eu tava fazendo essa caminhada é que, cara, muita gente vem e fala comigo assim: ah, Renan, cara, meu sonho é fazer igual você, é empreender no digital, é criar curso, é trabalhar online, é conseguir fazer dinheiro pela internet. Só que, cara, eu não consigo. E sabe o que é, cara? Ó, vou te falar uma coisa. O dia que você acreditar, mas olha que doido. Enquanto eu tava falando com vocês aqui, ó, acabou de cair uma venda. Olha isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, por causa da luz do sol. Vamos ver aqui, ó. O dia que você acreditar mais em você do que nas outras pessoas, você vai ver que o mundo vai se abrir pra você. As coisas, elas vão começar a acontecer. O que eu tenho de lição, assim, coisa que eu aprendi mesmo, assim, na moral mesmo, coisa que eu aprendi raiz, assim, é que na maior parte das vezes as coisas não acontecem pra gente porque a gente não acredita na gente mesmo, cara. A gente tem medo do processo, a gente tem medo de decisão, a gente tem medo de tomar a decisão errada, a gente tem medo de fazer a escolha errada, a gente acha que as coisas acontecem pros outros, mas não acontecem pra gente. A gente fica completamente imerso numa pegada que, putz, cara, nunca vai dar certo. E aí você atrai coisas negativas. Lei da atração, cara, lei de atração. Se você, ó, você tá aí do outro lado, se você focar em você mesmo, assim, focar em construir alguma coisa pra você, focar em acreditar naquilo que você quer e ouvir também. Claro, a gente precisa de mentores, sabe? Às vezes esse mentor, ele pode ser que seja alguém próximo de você. Às vezes esse mentor pode ter sido pago pra ser seu mentor, né? Às vezes você comprou um curso, sei lá. Mas às vezes, cara, o seu mentor é só alguém que você escuta todo dia, sabe? Às vezes o seu mentor é o seu melhor amigo ali do podcast que você ouve. Às vezes o seu mentor é alguém que tá fazendo igual eu tô fazendo agora com você aqui, te dando alguma lição assim de vida que eu aprendi, alguma lição de vida que eu já passei. E isso se chama progresso, sabe? Quando você passa a acreditar nos seus sonhos, quando você começa a viver uma liberdade diferente, quando você deixa a ansiedade de lado, quando você deixa a depressão de lado, quando você deixa o medo de lado e você passa a acreditar naquilo que você está construindo. E às vezes a gente precisa também acreditar não só naquilo que a gente está construindo, sabe? Mas às vezes a gente precisa acreditar naquilo que a gente ainda vai construir. A gente precisa acreditar que vai dar certo. A gente precisa acreditar que existe uma possibilidade. Eu lembro bem, cara, quando eu era CLT, assim. Eu tava amarrado, eu não tava feliz. E doía tanto, sabe? Todo dia eu saía fazer caminhada na rua. E nessas caminhadas eu refletia e falava: cara, quando que isso vai acabar, mano? Quando que eu vou conseguir mudar? Quando que eu vou conseguir conquistar? Quando que eu vou conseguir construir pra mim? E aí eu fui colocando em prática, eu fui tentando colocar em prática. E aí uma hora as coisas começaram a andar. Mas o mais louco de tudo isso é que no meio de tanta coisa, eu fui construindo lições, eu fui aprendendo as lições. Sabe o filho? Ó, não sei se você tem filho ou não, um dia você vai ter. Cara, um filho,
ele costuma replicar aquilo que ele aprende com a gente. É muito louco, né? Por exemplo, tem uma filhinha, ela tem 9 anos já. E muitas vezes eu olho pra ela e sabe o que acontece? Ela tá fazendo algo que eu faço. Ela tá fazendo algo que eu fazia quando eu tinha a idade dela. Ela tá fazendo algo que foi atraído por aquilo que eu construí. Ou seja, ela herdou de mim muitas coisas, né? E é natural. Quando eu trabalhava, eu comecei a herdar dos meus chefes, que eu nem chamo de chefe, cara. Pra mim eles eram mais mentores do que chefes, sabe? Eu comecei a herdar desses mentores, dessas pessoas que eu me espelhava. E eu comecei a tirar coisas boas. Só que ao mesmo tempo, outra coisa que aconteceu também é que eu comecei a não só tirar, mas eu comecei a me colocar do outro lado. Então assim, eu falava assim, cara, quando eu construir um negócio comigo, isso aqui eu acho que era um erro, eu quero fazer diferente. Quando eu fizer quando eu tiver minha empresa, quando eu tiver meus funcionários, eu quero que seja diferente. E aí eu fui criando então essa cultura. Tem um livro que eu tô lendo, inclusive eu recomendo assim, só se você tiver uma empresa ou se você quiser estudar sobre isso, que se chama O Segredo é o Chefe. O Segredo é o Gerente, na verdade. Esse livro é muito bacana, porque ele me trouxe bastante ensinamento que comprovou aquilo que eu estava fazendo, assim. Esse livro ele fala muito que as pessoas hoje, diferente dos nossos pais, né, dos nossos avós ali, assim, que a única coisa que eles queriam era ter um trabalho, né? Primeiro eles buscavam um emprego, depois que eles buscavam o emprego deles ali e tal, eles queriam constituir a família deles. E aí a única coisa que eles queriam é a segurança de receber o salário. Boa. Muitas vezes essa galera também queria crescer, né? Tipo, ganhar mais. Mas nunca era tipo algo assim que eles tinham uma expectativa muito grande a ponto de fazer assim: eu quero ficar milionário. Não, eu quero ser o dono de uma empresa. Tipo assim, eles tinham uma cultura um pouco mais reduzida com relação a isso, porque para eles já era um hábito. Eles sabiam que o rico manda, eles sabiam que o dono manda, e aí eles se colocavam no lugar deles, na posição deles. Mas isso tem mudado muito dos anos pra cá. Por quê? Novos funcionários, novas pessoas. E essa galera, o que elas têm feito? Essa galera nova, né? Eles sonham muito, claro. Eles querem crescer, eles querem evoluir, mas eles estão em busca de outras coisas que não são mais só o financeiro. E aí que entra a grande questão, que é assim: se o mundo tá mudando, né? As pessoas que vão trabalhar com você, elas vão comprar seu sonho, assim como antigamente, que você tinha um monte de funcionário que ia lá e cumpria a obrigação deles? Eles vão ser respeitosos com você? Eles vão ir trabalhar todos os dias, eles vão bater o ponto, eles vão fazer as coisas acontecer? Talvez sim, mas talvez não. Por quê? Porque essa galera, elas estão pensando muito no umbigo delas. Tudo bem, tudo certo. Mas aí o que muda, né, com relação a isso? Muda que as pessoas possuem sonhos. E você precisa... O teu trabalho, né, como mentor, assim, como chefe, como, sei lá, é fazer com que você consiga distribuir um pouco daquilo que você está construindo, sabe? Antigamente não tinha isso, porque você tinha uma empresa, cara, você contrata o funcionário executa, dane-se. Aí, tipo assim, se começar troca o funcionário e assim vai. Muita gente precisa de emprego. Hoje em dia a galera precisa de emprego, mas a galera não aceita os empregos. Hoje em dia a galera quer emprego, mas a galera não compra a sua ideia. E aí toda vez que... Pera, eu vou limpar a câmera aqui. E aí toda vez que isso acontece, você acaba tendo que recomeçar com um monte de pessoas que não tá comprando. E qual que é o problema disso aqui? A grande questão é, cara, que você precisa ser mentor dessas pessoas. Você precisa convencer essas pessoas de que o seu sonho vai fazer com que elas cresçam. Então o seu sonho tem que passar a ser o sonho delas. E isso é uma questão que vai de cultura, vai de aprendizado, vai de como você foi evoluindo nas coisas que você foi construindo. Eu, particularmente, lendo esse livro, eu percebi que eu faço muito isso, assim, que eu sou muito mais mentor do que chefe, que eu
estimulo as pessoas a crescerem comigo e que eu dou essas possibilidades para as pessoas. Assim eu fui construindo um time ali de pessoas que estão comigo, que compram minhas ideias. E não é fácil, cara, porque às vezes a gente sabe que a gente precisa de mais pessoas, mas a gente precisa dar um tempo e esperar as coisas acontecerem. E com o passar dos anos, do tempo, das coisas, essas pessoas elas vão chegando até você. E, cara, entrei nesse assunto aqui aleatório, assim, sei lá por que eu estou falando isso pra vocês, mas acho que é muito isso, sabe? Tipo, eu tô contando, acho que talvez um pouco da minha história aqui, sei lá, vamos lá. Eu comecei a acreditar em mim, no meio desse processo todo. Eu já passei por isso que você tá passando, eu sei que não é fácil, eu sei que dá vontade, eu entendo tua cultura também, porque igual assim, tô falando a cultura das pessoas que estão ao meu redor, e a cultura que o próprio livro descreve, é essa, cara. Então, acredite mais no teu sonho, busque as pessoas certas para te ajudar a crescer. Não tente só contratar pessoas para te ajudar se você tem condição para isso, né? Mas tente conquistar essas pessoas e tente levar essas pessoas com você, porque uma grande lição que eu aprendi é assim: você pode fazer tudo sozinho, cara, de verdade, você pode. Eu fiz muito sozinho, mas vai existir um teto. E aí, se você não gosta de teto, que é o meu caso, por exemplo, quando eu era CLT, eu lembro que eu não podia passar daquele salário. Você vai descobrir que existe um teto pra você sozinho. Você não vai conseguir passar. E aí você vai começar a ter as suas dores de cabeça. Dores de cabeça tipo, tem que contratar um freela, tem que contratar um cara. E essas pessoas vão estar pensando no umbigo delas, não vão estar pensando no seu, coisa e tal. Uma parada louca, assim, bem complexa. Mas acho que é a maior realidade, assim. Eu acho que é um dos maiores aprendizados que eu tive. Não sei lá porquê, mas eu queria compartilhar isso com você. Talvez você tá aí do outro lado, tá precisando disso. E é isso, cara. Olha que brisa. Você sabe que o verão tá chegando quando você começa a ver pessoas assim na praia. A galera já tá entrando na água, tá pegando um solzinho, tá de biquíni e tal. Muito massa. Vou continuar minha caminhada aqui e vamos continuar o meu dia aí. Bora. 33, agora que eu consegui dar uma parada aqui, ó, pra ir almoçar. Então, vou lá almoçar. Eu vou fazer um horarinho de almoço aí. Daí já vou voltar para finalizar minhas coisas, terminar de subir umas campanhas. Quero estudar um pouco sobre N8N hoje, tirar um tempinho para dar uma estudada. E galera, recomendo, hein, que vocês aprendam um pouco mais sobre agentes de IA, né? Acho que IA todo mundo já aprendeu muita coisa aí nos últimos anos aí, mas aprender sobre agentes, o que vocês puderem automatizar de tarefa, dá para fazer muita coisa com essas ferramentas legais aí. Então, vamos lá almoçar, tirar um tempinho e voltar, cair de cara nos estudos e no trabalho aí. Coisa melhor que essa daqui, ó. Acabei de almoçar e agora tô aqui, ó, vendo o mar. Cara, olha onde tá essa maré. Ela tá muito lá pra trás, muito lá pra trás. Mas eu quero molhar o pé. Aquela hora eu não consegui molhar o pé na água. Quero sentir um pouquinho aqui da água do mar. Vou ficar aqui só uns 30 minutinhos, né? Tem bastante coisa pra fazer ainda lá no computador. Resolver algumas coisas, umas pendências, coisas do tipo. Mas quero aproveitar um pouquinho aqui. Não é todo dia que a gente tá aqui no litoral e pode fazer isso aqui, ó. Caminhar na areia, cara. Caminhar na areia, sentir na água. Água gelada, né, claro, porque não é verão ainda. E água aqui do litoral do Paraná, mano, sul, na verdade, acho que é o sul do Brasil inteiro. É horrível, né, geladaço. Não esquenta nunca. Mas tá gostoso, pelo menos, tá gostoso. E ficamos por aqui, então, o nosso vlog. Ontem acabou a bateria da câmera, eu não consegui finalizar. Mas, bom, eu voltei pra casa, estudei bastante, terminei algumas coisas que eu tinha pra fazer. E agora eu tô saindo aqui do litoral, da casa da praia, pra ir pra um evento, buscar os equipamentos lá da produtora que a gente tava trabalhando lá no evento. Minha equipe tá lá trabalhando, então tô indo lá agora só fazer o fechamento do evento, buscar as coisas. E aí eu vou pra casa dar uma descansada também.
Beleza? Vejo vocês então no próximo vlog. Fica com Deus, se cuide e até semana que vem.